Como usar a recessão dos Estados Unidos de 2023 para ficar rico. Apesar da economia de 2023 parecer e as taxas de aumento do Federal Reserve, o mercado de ações sofrendo nos últimos 12 meses. Ou então, durante esse período de tempo, muitos dos melhores investidores do mundo têm estado ocupados comprando no mercado, enquanto a maioria dos outros investidores no geral tem vendido. Warren Buffett, por exemplo, despejou uma grande quantia de dinheiro no mercado em 2022, depois de ser duramente criticado por ficar muito tempo fazendo caixa durante muitos anos. E esse não é um caso isolado, aconteceu também em 2020. O super investidor também comprou em 2008, estava comprando em 2001, estava comprando em 2021. Sim, exatamente, a mesma coisa aconteceu e eles continuaram comprando. Bem retrospectiva essa estratégia de investir pesadamente durante fracos períodos econômicos. Funcionou incrivelmente bem, mas bem, há 3 fundamentos, 3 regras a serem lembradas para garantir que você saia no topo. E felizmente para nós, o discípulo de Warren Buffett, Manish Bhatri, que é amigo do próprio Charlie Munger, ele mesmo na verdade pagou $605 mil para almoçar com Warren Buffett. Bem, Manish recentemente dedicou um tempo para explicar 3 regras de investimento. Então vamos falar sobre elas. E o primeiro, que é particularmente relevante em tempos de alta inflação e fraqueza econômica, é procurar empresas com vantagens competitivas duráveis. In England, and it has no Thai restaurant, for example. E agora, traduzindo a fala de Manish, digamos que você tem uma pequena cidade na Inglaterra e não tem restaurante tailandês, por exemplo, e alguém olha e diz: eu acho que o meu restaurante vai dar certo aqui. E ele abre um restaurante tailandês e ele se sai muito bem. Ele está cheio ao tempo todo e eles podem cobrar prêmio em relação a Londres e outras cidades. E vai atrair mais pessoas e mais empreendedores para abrir restaurantes tailandeses. Até que eventualmente a economia dos restaurantes tailandeses naquela pequena cidade pode não ser diferente de outras partes da Inglaterra. E a natureza do capitalismo é tal que se alguém construir uma ratoeira melhor do que você, a empresa cresce e gera altos retornos, patrimônio líquido e muito lucrativo e assim por diante. Eles têm alvo nas costas e em geral que vai atrair muito mais concorrentes para entrar no seu espaço e eles vão tentar destruir qualquer vantagem que esteja lá. E é isso que é o importante, ser o primeiro ou algo que funcione por muito tempo, mas pode não funcionar para sempre. Você sabe, o Snapchat foi o primeiro da história que perdeu, Atari foi o primeiro em videogames, eles perderam. A Motorola fizeram os primeiros celulares e eles perderam de ser o pioneiro e bom em tudo. Mas o que você precisa procurar é uma empresa com característica intrínseca de um negócio que o separe permanentemente de seus concorrentes, algo que outra empresa não pode replicar. E não importa como arduamente eles tentem isso. E vemos muito isso hoje em dia. Há um tipo de marca que é possível replicar. E é um que Manish fala nesse próximo clipe. Agora, às vezes, o que é que acontece no capitalismo? Quando começaram a Coca-Cola Company, eles não tinham ideia do que estavam fazendo. E ninguém poderia imaginar que a Coca-Cola acabaria sendo a marca que é hoje. E francamente, não é nada particularmente mágico sobre a Coca-Cola. No sentido que eles dizem que tem a fórmula trancada em algum cofre no Banco de Atlanta, mas é muito fácil clonar. Várias empresas fizeram isso. A Pepsi introduziu o desafio na década de 1980. Eles basicamente deram às pessoas para beber sem marca. E eles disseram: diga-nos qual é a melhor. E a maioria das pessoas preferem Pepsi, porque era um pouco mais doce. E depois de fazerem o teste, eles diriam a eles o propósito, você preferia a Pepsi. Mas eles apresentavam as duas bebidas para a maioria das pessoas com rótulo, marca, Coca-Cola e Pepsi. A maioria das pessoas preferiam tomar a Coca-Cola. Então, a marca Coca-Cola, se você olhar para ela de forma objetiva, realmente não faz qualquer sentido. Eles têm um produto que pode ser clonado com muita facilidade. Eles têm concorrentes, em muitos casos, que têm produtos melhores. Mas uma marca foi construída. E sim, vemos isso uma ou outra vez aos moldes mais poderosos. Tendem a ser e ter a autenticidade da marca.
E a Coca-Cola foi objetivamente provada ser menos popular que a Pepsi. Se você tirar o rótulo, mas com o rótulo, a Coca-Cola é a número 1 do mundo, sem dúvida alguma. Então as empresas estão com adesivos muito desejáveis, apesar de ser um pouco contraintuitivo. E na verdade tem as marcas mais fortes e são algumas das melhores empresas para se possuir, como um investidor em tempos econômicos difíceis. Pense nisso. Essencialmente, ter uma marca dentro desse contexto significa que as pessoas estão voltando para o seu produto ou serviço e não mudará para outra alternativa. E isso é útil porque quando as pessoas estão com pouco dinheiro, significa que elas não vão comprar o produto mais barato e eles ainda vão comprar o seu. Outro exemplo da sua empresa como modo de marca é a Ferrari. Você sabe que existem carros muito mais baratos por aí, tem hipercarros mais baratos lá fora, mas a demanda da Ferrari apenas nunca cai. Você conhece a Louis Vuitton? Você realmente acha que os seus produtos são alta qualidade? É claro, não são feitos com o mesmo material do que todo mundo é feito, mas o que as pessoas compram é a marca. É isso que eles desejam, o design que eles querem, o logotipo é isso que ele representa. Mas mesmo isso dito, talvez nenhuma marca seja para sempre. Além de identificar, também precisamos manter guias, como um fosso que pendure através dos anos. A natureza do capitalismo é que é muito provável que a marca eventualmente seja preenchida. Então, se voltarmos à história, você olha para as empresas que sobreviveu e prosperou por muito tempo. Poucas empresas que são fundadas passam do primeiro ano. Alguns irão passar do quinto ano e até menos passaram dos 10 anos. 20 e 30 anos simplesmente continua. Quando olhamos para as empresas que parecem dominar hoje, o nosso trabalho como investidores é projetar o que esses negócios podem parecer em 5, 10 a 20 anos, a partir de agora. E esse exercício ele é muito difícil porque você tem todos esses invasores, intrusos que querem tirar os seus lucros. Eles estão vindo continuamente até você. E é isso que torna esse empreendimento divertido e emocionante, para o meu ponto de vista. Porque tentar descobrir essas coisas não é tão simples. Embora a Apple seja uma marca ridiculamente forte, com um grande modo de marca e um grande modo de troca, você sempre precisa manter o controle como investidor. Mas como identificá-los como investidor? Então, como você os identifica? Bem, dica, olhe para histórico de receita a longo prazo, lucro por ação, fluxo de caixa livre e patrimônio. Basta dar uma olhada para ver se eles estão crescendo constantemente, em mais de 10 anos. No caso da Apple, seu gráfico parece muito bom, mas geralmente parece que eles têm um fosso, porque foram capazes de crescer interruptamente por um longo período de tempo. Por outro lado, se víssemos queda nas vendas ou margens em declínio, ou talvez haja muito sentimento negativo na mídia. Eles estão fechando as lojas, coisas assim. Podem ser sinais que é simplesmente o pessimismo da mídia ou do mercado, mas a empresa continua normal com seus números crescentes e lucrativa. E sim, procurar empresas nesse contexto realmente é a primeira lição. Para um investimento de valor e bem-sucedido em um momento de economia difícil. Mas agora vamos voltar a nossa atenção para outro elemento-chave que Manesh descreve a seguir. Então, uma das flechas em nossa aljava como investidores de valor é a paciência. Então, em geral, não temos realmente a maior parte da vantagem da informação. Se eu estiver olhando para um negócio, não há muito que eu poderia para chegar nesse negócio, o que muitas outras pessoas não descobriram. Then there can be another edge, which is an analytics edge, which is two individuals have the same information, but one person is able to look at that data and come to conclusions that are different from the other person. And so an analytic edge can be a real edge. But even that is difficult because there's a lot of smart people looking at a lot of companies. The one edge that is probably the strongest is the time horizon. E até mesmo Jeff Bezos diz que muitos de seus concorrentes estão focados nos 2 ou 3 próximos anos. E ele diz que a Amazon sempre adotou a abordagem de olhar para mais 5, 7 ou 10 anos. E ele disse que quando eles olham por mais tempo e investiram com seu horizonte de tempo mais longo, eles conseguiram uma vantagem. E eles estavam dispostos a fazer investimentos onde eles sabiam que o retorno
retorno não virá em 3 anos. Agora, isso se aplica às empresas, mas também se aplica a nós investidores. E eu não posso deixar de enfatizar o quanto isso é importante, ter uma perspectiva de longo prazo. E sem dúvida, a nossa maior vantagem como investidor de valor, que administra o nosso próprio dinheiro, e você sabe, ninguém vai te dar um tapinha no ombro e te expulsar porque não fizemos um retorno de 20% na próxima terça-feira. Mas esse é o jogo que está sendo jogado pelos fundos ativos em Wall Street e os leva a pensar em um prazo incrivelmente curto, prazo literalmente trimestre em trimestre. Mas como diz Manish, o investimento em valor de longo prazo é um jogo de paciência. Compramos grandes empresas em tempos favoráveis, então tudo que temos para fazer é esperar. É isso mesmo, é chato, é um jogo de paciência, é um jogo de relativa inação. Esperamos até que a crise passa e a recuperação começa. Isso pode levar 1 ano, pode levar 3 anos, pode levar 5 anos. Mas isso podemos esperar o quanto temos paciência para grandes oportunidades e depois mantemos esses negócios por muito tempo. É quando lucramos. Então eu acho que sim, a capacidade do investidor de pensar a longo prazo, e este é uma das razões pelas quais o índice se sai tão bem. O índice ele é burro demais para saber que possui a Microsoft. It's too dumb to know that it owns Alphabet, and it's too dumb to sell these things. And it keeps these things endlessly forever. Olhando para o S&P 500, as 500 empresas maiores dos Estados Unidos, todos os anos eles podem levar 1 ou 2 empresas fora e substituí-las por 1 ou 2 empresas novas. Mas geralmente, a que eles tiram não são as que estão subindo. Como recentemente, eles removeram a General Electric do dom industrial. And if you look at the Dow Jones Industrial Average over time, in general, you get rising stars going in, and you get companies that have passed their prime being taken out. The S&P 500 would hold an Apple or a Microsoft or a Amazon or Alphabet for 20 years, 30 years. And that type of holding period on these great businesses can be a great edge. E não é loucura, o índice do S&P 500 supera 90% dos fundos a longo prazo. E é um belo exemplo de quanto a mentalidade de curto prazo pode prejudicá-lo como investidor. Então ficamos em torno de negócios que têm modelo comprovado e sempre procurar segurá-los por um período muito longo. E se você fazer essas duas coisas, muito do seu risco de perca a longo prazo é resolvido. Second approach is where you identify a great compounder that, because of people not willing to look at the right time horizons and you can look around the corner, you could pay what... Você poderia pagar o que é razoável ou até mesmo um preço caro e ainda assim acabar com um ótimo resultado. Eu acho que se você ter pago qualquer múltiplo pela Microsoft quando se tornou pública nos anos 80, quase qualquer múltiplo pela Hotmart quando veio a público nos anos 70, você ainda teria saído extremamente bem. Então, se tivermos uma bola de cristal que pode nos dizer como uma empresa pode ficar aqui há 50 anos, daqui a 30 anos, então você sabe que poderemos comprar algo em valor de $1 bilhão e poder tornar-se 200 bilhões. E essa é a grande vantagem desse tipo de estratégia. Se você é focado a longo prazo e compra empresas de alta qualidade, com grandes mods, você pode comprá-las acidentalmente caras e ainda assim poder ter muito mais daqui a 10 e 15 anos. Isso não significa que você jogue a avaliação pela janela, mas é bom saber que se você comprar uma empresa de alta qualidade, você pode comprá-la a um preço justo, em vez de apenas comprá-la a um preço de barganha. Você ainda pode fazer muito, muito bem. É isso que o Warren Buffett fez com a Coca-Cola, fez com a Apple e existem inúmeros exemplos. Mas com isso dito, Manish leva também um ponto muito importante. Ponto esse que absolutamente deve ser lembrado assim que você encontra aquele grande vencedor. Então ouça, existem muito poucas empresas no universo de empresas listadas que qualificariam como grandes empresas. Provavelmente eu diria menos de 5% ou 3% de empresas listadas que se qualificam como grandes empresas. Se você encontrar na situação muito feliz de um desses negócios pendurados, aguente firme. Os maiores erros que cometi ao longo do tempo, o cara tem um buffet na Ferrari e
quando fiz um investimento na Fierce Twizzlers em 2012, quando o valor de mercado era de 5 bilhões, suas vendas foram 140 bilhões, ou seja, Twizzlers está negociando em menos de 4% da receita e 80% na Ferrari. Estava dentro de 6 bilhões e mais havia tudo. Os Jeeps, a Ram e Maserati, tudo mais lá. E nisso os fundos possuíam algo como do norte da participação de Ferrari e ganhos muito dinheiro com o investimento. E uma das coisas mais idiota que eu fiz foi a Ferrari opticamente parecer cara para mim. E eu vendi. E provavelmente eu teria 3 vezes essa quantia de dinheiro se apenas eu tivesse mantido a posição. É como Charlie Munger diz, muito cedo é porque é tarde demais. E isso realmente é a peça final do quebra-cabeça. Depois de encontrar um negócio que tem um modo amplo, uma vez você se comprometeu a possuí-lo por um longo período, para deixá-lo composto depois de ter comprá-lo pelo preço justo. Então não deixe isso passar se nada fundamental mudar. É melhor apenas mantê-lo. Sabe, realmente deixar esse negócio fazer o que você pensou que faria por mais de uma década. Ou deixá-lo composto ao longo de 20 anos, como a Amazon tem feito com a Google. Essa é a grande chave para fazer com que os grandes ensacadores resistam à tentação de cortar as flores e depois regar as ervas daninhas. Precisamos fazer o oposto. Nós regamos as flores e cortamos as ervas daninhas. Isso realmente é a fórmula secreta que os investidores de valor usam para lucrar durante tempos econômicos difíceis. Número 1. Encontra-se a empresa com características intrínsecas que as diferenciem, que as colocam à frente. Número 2. Procura segurá-los a longo prazo. E número 3. Simplesmente não seja pego em pânico e vendê-los antes que eles te deem um retorno. Mas no geral, essas são as 3 lições de Manish para ajudá-los a sair por cima. Investindo em tempos econômicos de crise, lembre-se sempre, mantenha-se racional. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.